Olá pessoal, você estudou como estudar programação, né? Você estudou como estudar programação, para você entender o que lhe aguarda, porque a programação é uma coisa muito ampla. E nesta aula eu quero te mostrar como é que se faz um desenvolvedor pleno. Observe que nosso curso não é um curso de desenvolvedor e muito menos pleno, mas eu quero que você tenha uma noção de como é exatamente a formação de um desenvolvedor pleno para você saber onde você está e onde você poderá chegar. A primeira coisa é fazer esta separação de desenvolvedor e programador. O desenvolvedor ele pode programar ou não, mas o desenvolvedor ele está em um nível acima, porque é ele que projeta o programa, é ele que projeta o software e o programador executa. Então, numa hierarquia, o desenvolvedor ele está acima do programador. A formação que eu vou mostrar agora para vocês, ou seja, quais conhecimentos são necessários, é para a formação do desenvolvedor. Não se assuste com essa quantidade de disciplinas que o desenvolvedor precisa estudar, porque dificilmente um desenvolvedor estuda tudo isso, porque aí abrange praticamente toda a área da programação. Então vamos aqui. Algoritmos. Aqui você precisa tanto para o desenvolvedor como para o programador. Algoritmo é o passo a passo para fazer alguma coisa. Existem algoritmos tradicionais, como por exemplo o algoritmo de ordenação. Então quando você, no Word ou qualquer outro programa, você dá um comando que coloca em ordem alfabética ou ordem numérica uma lista, você está usando ali um algoritmo de ordenação. Na cabeça do programador funciona assim. Vamos receber esses dados do programa e vamos fazer com que esses dados sejam colocados em ordem alfabética. Então ele já sabe, opa, eu vou ter que usar um algoritmo de ordenação. Estou dando apenas um exemplo. Existem milhares de algoritmos, alguns são de conhecimento obrigatório para o desenvolvedor. Você vai aprender alguns algoritmos neste curso que você está fazendo conosco. Você vai aprender algoritmos mais simples, porque para alguns algoritmos você vai precisar desse conhecimento aqui, ó, de matemática. E como não foi pedido um pré-requisito e nem é um curso de formação de desenvolvedor, os algoritmos que você vai aprender são algoritmos mais simples, que é o algoritmo que um iniciante consegue realizar. A aprendizagem de máquina é para quem vai trabalhar com inteligência artificial, quem vai programar inteligência artificial. Então, seja o desenvolvedor, seja o programador, não vai trabalhar com inteligência artificial? Deveria, mas se não for trabalhar com inteligência artificial, então a aprendizagem de máquina não é importante. A arquitetura de hardware é entender como é que um computador realmente funciona, como é que a memória trabalha, como é que a memória se comunica. Por exemplo, quando você digita no teclado, o que acontece com aquele pressionar da tecla? Quem recebe, quem é que está lendo essa informação do teclado? Que informação é essa? O que vai fazer com essa informação? Observe que alguém que estude arquitetura de hardware consegue entender como criar um programa para capturar o que está sendo digitado na tecla. Criar um keylogger. Mas eu vou precisar deste conhecimento de arquitetura de hardware para criar um keylogger? Não. Você vai fazer o que a maioria faz. Vai pegar um código de keylogger pronto e mesmo sem compreender a arquitetura de hardware, você vai conseguir fazer o keylogger funcionar. Depois nós temos a arquitetura de software, que é para você entender como o software ele é criado, como é que esses códigos binários eles conseguem dar ordem a um sistema, a um computador.
Depois chegamos à automação. A automação está mais relacionada à indústria. Então, se você não vai trabalhar na área industrial, fazendo programas para a indústria, não há por que se interessar por automação. Desenvolvimento ágil são formas de programar, geralmente para você trabalhar em equipe. Imagine aí um projeto como desse aplicativo que nós usamos quase todo dia, como o Google Docs ou Word. Cada botãozinho daquele para negritar, para colocar itálico, para você fazer a mudança da cor da fonte, cada detalhezinho desse foi uma rotina de código. E ali nós temos centenas de rotinas de código. Obviamente, um único programador não dá conta. Então, esse pessoal que trabalha em projetos grandes aprendem algum tipo de desenvolvimento ágil para que eles consigam trabalhar em conjunto, criando separadamente partes que vão formar um todo. Porque imagina se cada programador entrasse na empresa com a sua ideia sobre como programar e trabalhando separadamente para criar um grande programa, a confusão que não seria. Então, o desenvolvimento ágil organiza grupos de trabalho. Você vai precisar disso? Provavelmente, se você for trabalhar numa grande empresa que exige, entre os requisitos para o cargo, o desenvolvimento ágil. Só você dizendo qual vaga você quer e verificando se a empresa pede ou não. Aí chegamos na engenharia de software, que não é um curso de engenharia, é uma disciplina. Embora exista o curso de engenharia de software, nós estamos nos referindo aqui à disciplina engenharia de software. A engenharia de software, como o nome sugere, né? Engenhar é criar. Você tem nessa disciplina os recursos necessários para criar projetos grandes. Então o sujeito pede um projeto que faça toda a administração de uma imobiliária. Você vai precisar de conhecimento de engenharia de software. E quem não tem vai pegar um programa pronto de administração de imobiliária e vai trabalhar nesse programa para adaptá-lo ao cliente. É assim que os programadores fazem. Porque nem todo mundo estuda nem metade disso. Eu mesmo, eu fiz várias faculdades nessa área da informática e pós-graduação, e eu devo ter dessa lista toda uns 70% a 80%. Eu não tenho, por exemplo, automação, desenvolvimento ágil, passei muito devagar, mas o que aqui? Teste de software não tive na minha graduação. Na verdade, eu me equivoquei. Eu tenho aqui uns 90% disso. Mas isso não é importante. O importante é você entender para que serve cada disciplina dessa. Nós chegamos à história da computação, para você entender como essa coisa evoluiu até chegar onde estamos. Introdução à programação, para você no mínimo saber o que é a programação. Essa parte nós inclusive já passamos para você lá no curso Como Estudar Programação. É também uma introdução à programação. E aqui, olha, as linguagens de programação. Observe que linguagem de programação, que é o que você também está aprendendo conosco, é apenas uma das disciplinas de uma formação mais ampla. Compreendeu isso? Esse é um ponto importante que eu preciso destacar. A linguagem de programação, ela por si, ela te dá condições de criar programas. Mas estes programas que você vai criar, eles estarão limitados ao teu conhecimento em relação a essas outras disciplinas. Então, se você não sabe nada de rede, nada de sistemas comerciais, gerenciais, sistemas operacionais, suas lógicas de programação serão muito limitadas. Dá para se virar com isso? Dá, a maioria se vira assim. Mas aqueles salários de 15 mil em diante é para quem domina uns 80% a 90% disso aqui.
ou seja, para alguém que tem uma formação acadêmica em desenvolvimento, não é apenas um programador. Mas vamos prosseguir. A lógica de programação é como os programas se estruturam. Você aprende lógica e usa lógica em qualquer linguagem. Lógica é diferente de algoritmo. O algoritmo é o passo a passo e a lógica é como a linguagem é estruturada. O pensamento computacional é uma forma de pensar próxima a de como o computador funciona. E assim você vai pensar como um computador. Obviamente, ao pensar como um computador, você vai resolver problemas como um computador, facilitando assim a criação do software. Por quê? Software é para resolver um problema. E esse problema é resolvido usando o pensamento computacional. Aí você quer um programa que trabalha em rede. Então você precisa conhecer rede cliente-servidor. E precisa conhecer sockets. Os sockets é que fazem com que o aplicativo se comunique em rede. E quando nós falamos em rede, incluímos a internet. Computação distribuída, que também está relacionada a redes, é quando você coloca vários computadores para trabalhar fazendo a mesma coisa ou como se fossem um só. Então você quer criar na sua casa um supercomputador. Você tem dinheiro, você compra uns 10 computadores top de linha e faz com que todos trabalhem como se fosse um só. Então, em vez de você ter ali um único Pentium 7 ou 8 ou 9 ou o número que for, você tem 10 vezes isso, 5 vezes isso, graças à computação distribuída. Você cria, então, um supercomputador. Sistemas comerciais e sistemas gerenciais. Quando você estuda sistemas comerciais, é para você entender como é que são feitos os programas de banco de dados, não digo, mas o programa de folha de pagamento, aqueles programas de máquinas de vendas, os bancos de dados que podem muito bem ser estudados aqui em disciplinas separadas, ou eles entram aqui em sistemas comerciais, ou eles entram em disciplina separada. E você tem também os sistemas gerenciais. Os sistemas gerenciais é para você entender como a empresa funciona. Então você vai trabalhar numa empresa e ela quer um programa que o departamento de marketing, ao gerar uma campanha, o departamento de vendas receba as instruções de como deve proceder em relação ao resultado daquela campanha. Porque vamos supor, a empresa faz uma promoção com desconto de 80% em cima de um produto. Mas se o departamento de vendas não tiver o sistema ajustado para que o site, as máquinas de venda reproduzam esse desconto, você tem um problema, porque você vai anunciar o desconto e quem for procurar ou a loja ou o site para fazer a compra não vai achar o desconto, gerando inclusive um problema legal para a empresa. Então, os sistemas gerenciais é para você entender como os departamentos da empresa funcionam. E assim você consegue trabalhar em qualquer empresa, criando programa para qualquer departamento, porque você sabe como os departamentos funcionam e como eles interagem entre si. Sistemas operacionais. Se você vai criar um programa que vai interagir com o sistema operacional, você precisa entender de sistema operacional muito mais do que apenas saber usar. A maioria apenas usa o sistema operacional nas funções básicas. E quem estuda sistema operacional precisa saber como o sistema operacional foi construído. O Linus Torvalds, o criador do sistema operacional Linux, teve essa disciplina aqui, de sistemas operacionais, entendeu como é que os sistemas operacionais funcionam, através do conhecimento dele de arquitetura de hardware e de software e de engenharia de software, ele criou o sistema Linux.
Então observe que este conhecimento ele dá condições a você, inclusive, de criar um sistema operacional do zero. Obviamente não deve ser o que você quer fazer, mas é para você ter uma ideia do poder deste conhecimento em relação à computação. Já encerrando, eu sei que é uma aula chata, mas necessária. Nós temos a teoria da computação, que é um aprofundamento em como as máquinas funcionam na relação hardware e software e a relação homem-computador. E finalmente chegamos aos testes de software, que são metodologias usadas para testar softwares. Porque, por exemplo, quando a empresa cria um software, esse software não é testado, ele apresenta bugs, ele apresenta falhas, e essas falhas podem causar prejuízo à empresa. Então, você não pode simplesmente criar um software e colocar no mercado sem antes testá-lo. Até porque este software poderá, seja por ação do usuário, seja por ação de um invasor, sofrer algum tipo de intercorrência e essa intercorrência causar algum prejuízo. Vamos dar um exemplo. Você vai vai implementar ou implantar num banco o sistema do Pix. Se você não faz o teste de software e dá um erro nesse sistema do Pix, alguma coisa aí vai acontecer e vai dar prejuízo, ou ao banco ou ao cliente. E depois de milhares de pessoas terem gerado ali operações erradas, é muito difícil desfazer este erro. Então, estou dando um exemplo da importância do teste de software. E existe uma disciplina só para ensinar como se faz teste de software. Não é algo que você vá no YouTube ou pegue uma videoaula e aprenda. É uma disciplina estruturada para te ensinar isto. Esta é a parte da computação. E aí nós temos a parte da matemática. É imprescindível saber matemática para programar? Não. Só a matemática que você tem do ensino fundamental, do ensino médio, é o suficiente. Porém, se você vai criar determinados tipos de programa, você vai precisar da matemática, senão você não vai criar estes programas. Nós temos as matemáticas clássicas, como a álgebra linear, o cálculo. A matemática básica de básica não tem nada. A matemática discreta é uma das mais difíceis, é a matemática que mais reprova nos cursos de computação. A probabilidade, então você quer criar um sistema de jogos, seja online, seja no celular, você tem que ter um conhecimento de probabilidade muito bom para que essa probabilidade da casa ganhar seja sempre maior do que a probabilidade da casa perder. Porque no jogo de azar, quem tem que ter azar é quem está jogando, não é a casa. A casa de aposta sempre ganha. Isso só é possível graças à probabilidade. E essa probabilidade ela vai entrar aqui através de uma linguagem de programação, através de uma engenharia de software que criou esse modelo de programa. Ok? A matemática comercial e financeira é aquela que trata de juros. Então você vai criar um aplicativo que faz o cálculo de qual a melhor forma de pagamento em função de um índice financeiro. Isso é conhecimento de matemática comercial e financeira. Então, nós vimos aqui a lógica de programação e aqui nós estamos vendo a lógica matemática. São lógicas diferentes. Não quero assustar você, mas eu preciso dizer para você que a formação completa de um desenvolvedor ela é feita geralmente em uma universidade por conta das muitas disciplinas que são necessárias. Aqui, neste curso que você está fazendo, você vai ver alguns algoritmos, introdução à programação, algumas linguagens e lógica de programação. Nós vamos trabalhar estas 4 áreas, sendo que as linguagens, como são várias que nós vamos aprender, essas 4 áreas cobrem aí
os quase 10 cursos que você vai ter, já que eu tenho também nesse pacote curso de orientação profissional, que não é necessariamente da capacitação, mas a orientação profissional é o que vai te dar uma vantagem competitiva. Então você vai me perguntar, então não vale a pena fazer um curso de programação? Claro que vale. O que você precisa entender é que você vai ser um programador limitado em função da quantidade de disciplinas que você precisaria cursar para você criar qualquer tipo de programa. Eu posso dizer o seguinte, se você quiser criar qualquer tipo de programa, aprenda quase tudo isso. Mas se você está entrando agora e quer criar programas dentro das suas limitações, isso aqui é o suficiente. Essa é a diferença, correto? E no emprego, no mercado de trabalho, eles vão pedir tudo isso? Depende da vaga, depende da vaga. Para muitas vagas, basta esse conhecimento que você vai ter conosco. Por quê? Esse outro conhecimento aqui foi exigido do cara que vai ser teu chefe. Então, quando chegar para você, é um código que você vai fazer, mas esse código já passou aqui pela engenharia de software. Esse código já passou por todo um processo de desenvolvimento e ele já chega para você ou pronto para você revisar, ou eles vão te mostrar como fazer teste de software e você vai fazer esses testes, ou você vai fazer modificações no programa, como por exemplo, mudar determinadas variáveis, mudar determinados parâmetros. Olha, o índice de correção mudou. Então vá na variável que tem o índice de correção e mude. Você vai saber o que é uma variável, vai saber qual é o índice que está e qual é o que deve entrar e vai fazer a mudança. Uma coisa simples de digitação. Agora, você vai ser contratado para criar um sistema do zero numa grande empresa só com esses 4 cursos aqui? Não tem como. Compreendeu? Agora, aí você quer criar um aplicativo, você quer trabalhar por conta própria, quer criar um aplicativo para celular. Esses 4 conhecimentos são necessários? São. Mas vão permitir você criar um aplicativo para celular? Não. Por quê? Porque este curso não envolve criação de aplicativo para celular. Mas essa é uma área que você deve se dedicar, porque agora praticamente PC cada vez será menos vendido e cada vez mais nós vamos usar o celular. Mas existem plataformas que você não precisa saber programar para você criar programas para celular. E tem vídeo no YouTube ensinando isso. Quando você junta o seu conhecimento de programação e mais o conhecimento de como criar programas sem código, você tem um diferencial que é você ser capaz de pegar esse aplicativo que cria programas sem código e fazer alterações que aquele que não tem esse conhecimento não será capaz de fazer. Então eu encerro esta aula aqui. O objetivo desta aula foi te dar uma visão bastante ampla do que é a formação de um desenvolvedor, diferenciar desenvolvedor de programador, esclarecer quais são as disciplinas que nós vamos aprender neste curso que você está fazendo. E caso você deseje criar programas, aplicativos para celular, nós não estamos trabalhando com esse tipo de treinamento. Mas eu vou colocar vídeos que você, por tua conta assistindo, vai poder criar aplicativos para celular sem precisar programar. Assim nós resolvemos os 2 problemas. O meu de passar para você o conhecimento de programação e não de programação de celular, que é uma coisa à parte. E caso você tenha interesse em programação de celular, você já tem aqui a minha orientação de onde deve buscar este conhecimento. Eu fico por aqui e nós vemos na próxima aula.